Por favor, abram as Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Acharam o texto? Marcos, capítulo 5, versos 18 e 19. Para entenderem bem esse texto, é bom lembrar que isso aqui trata-se do gadareno. Jesus expulsou os demônios dele, ele já estava vestido em perfeito juízo. Aí o texto diz isso aqui, versículo 18. Quando Jesus entrou no barco, porque Jesus expulsou os demônios do gadareno, e aí a cidade dos gadarenos expulsou Jesus. É muito esquisito isso, são duas possessões, né? De efeito reverso. A possessão do gadareno é a possessão da cidade. Aí Jesus expulsa os demônios do homem e a cidade expulsa Jesus. E como Jesus é um Deus extremamente livre, ele fica na sua casa se você deixar, né? Se você pedir para ele ir embora, ele vai. Então ele saiu. Quando Jesus entrou no barco, versículo 18, quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vá para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Amém. Pode sentar. Que texto é esse, irmãos? Eu estava meditando essa tarde nesse texto para falar com os irmãos sobre um tema que tem mexido muito comigo ultimamente. Eu tenho pesquisado e trabalhado muito mais agora voltado para essa área da família, porque minha agenda intensificou muito nesse aspecto e eu não gosto de falar do que não sei. Então comecei a ler cada vez mais, pesquisar cada vez mais. E, obviamente, até por causa disso, meu olhar para a Bíblia se tornou um olhar um pouco mais focado para esse ângulo. Então, eu fiquei pensando sobre um tema para falar aqui hoje: novas histórias para velhas casas. Amém? E eu não estou falando de velhas casas no sentido da casa velha da rua, apenas a geografia, mas da biografia das pessoas que moram lá dentro. Casas velhas aqui são as velhas casas que eu quero falar, são aquelas casas onde nada de novo acontece, onde já estão com o mofo da mesmice, onde não experimentam nenhuma surpresa. São casas onde nada de bom, nada de novo surge. Por isso nem evangelho, porque evangelhos são boas novas, notícias de novidade. Então são essas velhas casas, e para elas hoje é que eu quero falar sobre novas histórias para essas velhas casas. Amém, irmãos? É muito importante o que a gente vai falar aqui. O texto que lemos, olha que interessante, é uma daquelas histórias magistrais do ministério de Cristo. Quem já leu essa história, o mínimo que seja, mesmo que não tenha se aprofundado, sabe do quanto essa história é tremenda do endemoniado gadareno. É tão fantástica e faz parte desse ministério de Cristo, a história da libertação de um homem que eu coloco como reduzido ao inferno existencial. Imagina o que é alguém conseguir sobreviver, vamos usar essa expressão, com legiões. A expressão satânica é muitos em um, somos muitos. Ou seja, muitos dentro de um só. Isso é uma perda de identidade, um sequestro de subjetividade. É englobar uma multidão dentro de um só. Toda multidão é complicada, não sei se você já percebeu isso, ela atrapalha a gente de se locomover, multidão atrapalha de enxergar o rosto do outro, multidão, se você cair no meio de uma multidão e não tiver como levantar logo, é capaz de morrer pisoteado. Multidão é um perigo, né? É o sequestro da intimidade. E esse homem tem multidões e de demônios dentro. Como é que se vive assim? Pensa por um momento como deve ter sido isso. O homem do texto vive na extrema situação do absurdo. Ele é possuído por legiões de demônios. Ele perde, além da evidente liberdade, a convivência e qualquer possibilidade relacional. É um homem que é banido, ou quase auto-banido. Ele não tem como conviver com ninguém. Vive de longe, porque é sempre visto pela ótica apertada da ameaça. O relato bíblico coloca esse homem morando, entre parênteses, nos sepulcros. Imagina isso. Ele mora nos sepulcros, ou seja, a casa dele é o cemitério, os vizinhos são os mortos, a realidade dele é a não existência. Ele, entre aspas, vive, mas em meio à morte. Como é que se vive assim? Vive no meio da morte. Imagina como deve ser estranha essa sensação de existir num lugar que é a própria lembrança daqueles que já não são. Andar no lugar que você vai deitar pela última vez. Imagina que esse homem convive nesse mundo, nesse terreno da morte, no terreno do caos. Toda e qualquer caminhada dele pelo seu quintal, vamos usar essa expressão, é sempre um quintal de gente na horizontal. Ninguém nele é vertical. Todo mundo é morto e perto dele é só morte.
Aquele homem era condenado ao terror. Eu fiz umas anotações, olha que interessante. Ele vivia sob a estética do horrendo. É fétido, imundo, assustador. Ele tornou-se em vida o imaginário que o túmulo alimenta. Em outras palavras, ele é o próprio cemitério. Ele é a morte que anda. É a morte em vida. É alguém que a gente não abraça, é alguém que a gente sequer estende a mão. Ele é alguém de quem você foge, não de quem você se aproxima. Ele é um indivíduo do afastamento, não do ajuntamento. Ele é aquele que não propõe comunhão. Ele é o homem como o outro repugnante. Ele é humano, mas nem parece ser. Sabe o que é isso aqui? É o que de fato é uma possessão, é desumanização, roubo de identidade, tirar o homem do seu estado de ser. É zombar da criatura e da criação de Deus. Portanto, esse homem, embora esteja vivo, parece que está morto. Ele aterrorizava todos os que passavam por ali. A Bíblia vai dizer que tentavam acorrentar, mas ele quebrava as correntes. Ele encarnava os piores medos. Esse texto bíblico tem a ideia de fera, mas na verdade ele era pior do que as feras selvagens, porque nem ele podia ser dominado, e as feras ainda conseguem. Ele quebrava as correntes. Imagina como é que é conviver com um homem desse. Aquele homem era a própria calamidade. O texto bíblico vai dizer no versículo 5 que ele perambulava pelos montes. E o indicativo do texto é dizer que ele não andava nas ruas, os caminhos oficiais. É alguém que vive à margem, literalmente marginalizado, endemoniado, inferiorizado e literalmente infernizando. Ele está cada vez mais descendo na categoria do que é humano. Ele gritava o tempo todo, torturava-se a si mesmo com pedras, fazendo a sua dor ecoar terrivelmente pelos ares. Imagina os gritos, os uivos de dor e de ódio e de fúria que esse homem emanava, ressoava a partir das suas crises, dos surtos que dava. Imagina como é que era para as crianças que viviam na região serem educadas pelos pais o tempo todo, dizendo: cuidado com o louco da estrada, o endemoniado que mora ali. E ainda tem um problema nesse texto que fica nas entrelinhas. Esse homem sofre de 2 tipos de possessão. Uma possessão dos demônios, outra possessão da sociedade do lugar. Porque na época, quando você tinha um endemoniado, ele encarnava o imaginário do pecador. Todo mundo dizia: isso aí é um pecador, olha como é que esse cara está cheio de demônios. E sempre que tem um pecador oficial, os pecadores clandestinos pecam à vontade, porque aquele leva a culpa de todos. Ele fica na vitrine. É por isso que Jesus, quando tira ele da frente, todo mundo expulsa Jesus, porque Jesus tirou o cara da vitrine. Agora quem pecar tem que olhar no próprio rosto. E Jesus sempre faz isso. Ele sempre tira o bode expiatório, ele sempre tira aquele a quem a gente joga a culpa. Ele faz a gente olhar para a gente. Olha que coisa interessante, esse homem sofreu o inimaginável. Eu estou me alongando um pouco na descrição horrível dele, que é para que você sinta pelo menos um pouco de empatia, palavra que tem sumido dos vocabulários da igreja e do século 21. Nós vivemos na geração e na era dos antipáticos. Olha que coisa interessante, esse homem vivia o inimaginável, até o dia em que Jesus entrou na cidade que ele morava. É bom saber que o texto diz para ele que tem uma casa para ele lá. Ele tinha uma família na cidade. Ele morava na cidade, só que o inferno tirou ele de lá. E agora entrou um Jesus na cidade novo que vai devolver ele para a família dele e para a casa dele. O que me alegra em Jesus é que toda vez que Jesus entra nas nossas cidades, sejam elas dominadas pelos horrores mais terríveis, ainda entra a salvação com ele, porque ele é alfa e ômega, ele é princípio e fim, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Onde Jesus chega, o império das trevas para. Não há nada maior e mais forte do que Jesus Cristo. Ele é o único. Nesse texto, geralmente a gente para pensar no diálogo de Jesus com Satanás e tudo mais. Só que, notando bem o texto, quando Jesus olha para os demônios, para o endemoniado, a primeira ordem que Jesus dá, a primeira frase é um imperativo. Jesus diz assim no versículo 8, eu acho que é tremendo, porque é uma ordem simples, direta, mas transformadora: sai desse homem. Olha que coisa tremenda. Todos na cidade o conheciam com uma categoria, com uma marca, uma etiqueta, um rótulo do mal. É um endemoniado, ou então é um pecador, ou então é um louco, ou então é um psicótico. Só Jesus chega e diz: sai desse homem, tem um homem aí. É tremendo isso. Só Jesus para fazer isso. Ele identifica o homem e não o problema. Lá em João capítulo 9, ele passando viu um homem cego de nascença. Só Jesus para ver a pessoa e não o problema. Quando pegam uma mulher em João 8 e levam para ser morta dentro do templo, ele chama ela de mulher, não de adúltera nem de prostituta. Jesus enxerga a pessoa, não o problema. Ele enxerga a pessoa, não o pecado. Ele enxerga você, não seus deslizes. É libertador andar com Jesus.
Jesus é capaz de ter esse olhar que olha para além da máscara. Nós temos um olhar pecaminoso e doentio e profundamente religioso, quando a gente tenta enxergar as pessoas sempre pelo rótulo, pelo que elas são, pelo que já fizeram, pelo que projetam fazer. Jesus enxerga o homem, a pessoa, o ideal. Isso que é tremendo. Quando esse homem é liberto, o que me encanta no texto é que imediatamente ele assume a consciência do caminho e se oferece numa radicalidade do amor e da graça tão tremenda. O texto deixa claro no versículo 18 que ele pediu a Jesus, no original grego rogou a Jesus que o deixasse acompanhá-lo ou segui-lo. Só que o texto também diz assim, porém, Jesus negou o seu pedido. Eu acho tremendo isso. Jesus disse não. Aliás, irmãos, como é bom saber que às vezes Jesus diz não para a gente, não é? É tão libertador isso. Quem é pai aqui sabe como é difícil às vezes dizer não para o seu filho, dói tanto na gente, mas a gente tem que dizer para bem deles. Já viu que Jesus faz isso muitas vezes? Deus faz isso também? É bom saber que Deus sabe dizer não. Aliás, nós só estamos aqui essa noite por causa de um não de Jesus. Já pediram para ele descer da cruz, porque ele não desceu, nós estamos aqui hoje, graças a Deus, pelos nãos libertadores da graça. Ele disse não uma vez, amém? O nosso problema hoje é que quando Jesus diz não, a gente faz birrinha gospel, beicinho sagrado, não é? E fica iradinho, fica com coisinha, não é assim? Nós temos crentes adoçantes, não é um negócio muito perigoso isso. É importante lembrar disso aqui, Jesus nega o pedido dele, só que olha para mim, Jesus nunca tira uma coisa da gente sem colocar ele no processo. Ele tira essa opção do discipulado, mas dá ao rapaz uma outra direção do discipulado. Vai para sua casa e conte aos teus o que o Senhor fez por ti e como cuidou misericordiosamente de ti. É tão tremendo. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Eu não quero que você seja mais um andando comigo numa multidão esfuziante, onde todo mundo conta sempre a mesma coisa. Mas eu quero que você seja um na sua casa, na sua família, fazendo diferença, mostrando para eles que você saiu de lá, mas a minha graça te devolveu para lá. Você pode voltar livre. Eu quero rapidamente extrair algumas lições para a nossa família, para a nossa casa, com base na verdadeira fé em Cristo Jesus. Porque é a verdadeira fé em Cristo Jesus, com ela como base, que a gente consegue escrever novas histórias para velhas casas. Amém, irmãos? Primeira lição, guarde isso daqui no seu coração. A verdadeira fé em Cristo aprofunda os nossos laços familiares. É sempre assim. A verdadeira fé em Cristo aprofunda os nossos lares, os nossos laços familiares. E olha o que eu escrevi aqui. Esse homem do texto, ele tinha uma casa. Só que os demônios o tiraram da casa. Lembre disso. Ele tinha uma casa, mas os demônios entrando nele, o tiraram da casa. Agora note uma coisa. São os demônios quem o tira da casa e é Jesus quem o devolve para casa. E como a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, então eu devo lembrar aos irmãos que este ainda é o padrão que se sustenta na igreja. São os demônios, é o inferno quem nos tira da nossa casa, mas é Cristo quem nos devolve para a nossa casa. É importante lembrar disso. Trazendo isso para hoje, para a nossa realidade da igreja aqui, é bom lembrar de uma coisa. Nem tudo que te joga o tempo todo para fora da sua casa é de Deus. É importante lembrar que Deus tem uma experiência extremamente profunda para acontecer com você do ponto de vista da fé na sua casa. Há muito crente que ele faz de tudo para ir para a casa do outro, é a casa de um profeta, é a casa de não sei quem. Ele não experimenta a graça de Deus na casa dele. Então ele nem vem para o templo, ele só foge de casa. E é muito perigoso quando a gente vive essa espiritualidade das fugas e não entende que lá na nossa casa também é um espaço sagrado, onde Deus se renova, nos renova e acontece na experiência da nossa fé. Olha que coisa tremenda, Charles Spurgeon, pregando um sermão sobre esse texto aqui, olha o que ele disse: os primeiros sintomas de uma mente saudável são paz no coração e o prazer de estar em casa. Eu vou aprofundar isso aqui, olha para mim aqui. Se você não sente prazer, felicidade plena, realização de estar na sua casa, tem alguma coisa errada aí. Não que de fato seja demoníaco agora, mas pode começar um princípio. Sua casa é lugar das suas raízes, é lugar do seu encanto, é lugar da sua vida, é lá onde você é quem é, sem máscaras, é lá que você fica nu, é lá que você tem sua cama, é lá que você come, é lá que tem todos os seus cheiros, todos os seus problemas, todas as suas loucuras e toda a sua glória, tudo habita lá, a tragédia e a delícia de ser quem é na sua casa que você se planifica, aqui você no máximo finge bem, é na sua casa que você é quem é.
É que nós somos educados para acreditar que aqui a gente se santifica. Só que se eu não tiver culto na minha casa e na minha vida, não vai ter vida no meu culto aqui. Porque aqui é só um teatro, uma coisa que é feita como simulacro da fé. É só caras e bocas, jeito gospel de impressionar. É em casa que eu sou quem sou, num culto verdadeiro, onde eu olho no espelho, numa cara sem qualquer maquiagem, e vejo um Deus que enxerga a minha alma e sabe quem eu sou. É na minha casa que Deus habita. Não é por acaso que Deus usa a casa como metáfora na igreja. Casa do meu pai, aqui é lugar de liberdade, é lugar de nós sermos quem somos de verdade. Olha que interessante, a nossa casa tem um lugar fundamental na construção da experiência de fé. O que isso significa? Que eu preciso evitar os excessos de tradicionalismos, eu preciso evitar os absurdos das superstições que acreditam, por exemplo, que um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele herói solitário, que não tem ninguém perto, um agente único e sem vínculos, um bicho de templo. Spurgeon, pregando sobre isso, ele fala assim, como eu queria poder ir lá naqueles cristãos antigos que ficavam nas cavernas, isolados de todo mundo, e dizer, não vale nada isso, volte para sua casa. E é verdade, como é tremendo isso, como é libertador isso. Sabe por que eu estou colocando isso aqui? Eu quero que você guarde uma coisa que é muito importante lembrar disso aqui. Ainda tem muita gente construindo aquela ideia, assim, porque Jesus falou, quando você for orar, entra no seu quarto, o que é apenas um aspecto da fé, e eles usam isso como todo o aspecto da fé, e acham realmente que quanto mais se fecham, quanto mais longe estão, mais perto estão de Deus. É uma fé estranhamente diabólica, porque você é o centro, você é o cara, você ora mais, você é a mulher, o seu quartinho, o seu lugar. Isso é profundamente idólatra. É por isso que é tão difícil essa fé vivida em casa. Ainda mais para frente eu vou mexer um pouquinho mais nisso. Só aguenta aí que vai doer um pouquinho mais lá na frente. O que esse texto ensina para a gente aqui é magistral. Você quer ver uma coisa tremenda? A verdadeira fé cristã melhora as nossas casas. O que Jesus nos mostra nesse texto é libertador. Hoje à tarde lá em casa eu vibrei sozinho lá escrevendo isso aqui. Como é fantástico saber que a fé cristã, essa fé que hoje me move a estar aqui, é a fé que melhora a minha casa. Por causa de Jesus, maridos ficam melhores maridos, esposas melhores esposas, filhos melhores filhos, pais melhores pais. Jesus melhora a nossa casa. Olha que tremendo, ele melhora a casa. É libertador, irmão, por causa de Jesus. Olha que coisa tremenda. A casa vira um espaço de relações curadas, transformadoras, repletas de significado. Aí talvez alguém pergunte assim, mas pastor, por que a fé verdadeira faz isso? E a resposta é mais legal ainda, é porque ela muda o modo de ver. Isso que é tremendo. Depois que você entra na fé, uma espécie de santo colírio altera a retina. A gente passa a enxergar diferente, quer ver? Aquele que eu antes amei como meu pai, agora eu amo mais ainda, porque além de meu pai, ele é meu irmão em Cristo, na família de Deus. Aquela que eu amava só como minha mãe, eu amo muito mais, porque agora ela é mãe, ela é irmã, é companheira de jornada. Ao invés de eu apequenar o amor, eu amplio a experiência, ali o espaço fica maior. Cabe muito mais nesse coração. É por isso que quando a gente chega na igreja, geralmente é egoísta, só gosta das nossas coisas, meu carro, minha casa, minha família, minha vida. Aí quando chega aqui na igreja, a gente abre mão desse euísmo, a religião do hoje, e começa a entrar o nós. Aqui é nosso, é pra gente, porque aqui a gente vai descobrir que para Deus a prosperidade não é o acúmulo, é a distribuição. Quanto mais eu dou, mais essa graça faz voltar, aí a coisa flui na vida, aí eu sou livre para adorar pelo que tenho, pelo que perdi, pelo que veio, porque tudo é dele, então veio dele e volta para ele. Eu fico em paz, não preciso de nada. É assim que Deus trabalha as nossas casas. Na verdadeira fé cristã, eu amplio o conceito e o alcance do amor. A verdadeira fé cristã nunca destruirá uma família. Pelo contrário, o intuito dela é consolidá-la e aprofundar suas raízes. Fuja de todo e qualquer profeta que mandar você descasar para casar com alguém. Deus nunca destrói sua família. Por mais maluco que isso seja, acredita que acontece? De vez em quando alguém fala para mim, pastor, eu fiquei sabendo que chegou um profeta lá e falou que era para eu casar com outro, porque esse daí era... Imagina, tipo, ama o próximo, porque esse já foi. Ainda acontece essas coisas malucas. Quem é pastor aí sabe disso. De vez em quando aparecem essas paranoias de igreja na vida da gente, não é verdade? E tudo por quê? Porque não há base na palavra. Quando a gente se aprofunda na palavra, entende de uma vez por todas que uma das bases da vida de Deus em nós é a família. Ele não vai destruir sua casa, ele vai aprofundar sua família, ele vai afundar as raízes cada vez mais para que os frutos sejam vistosos e estejam ali no topo para todo mundo ver. Guarde isso no seu coração aqui hoje. A verdadeira fé cristã, ela está nos nossos lares. Ela amplia e fortalece os laços familiares. Amém? Segunda coisa, olha que interessante.
A verdadeira fé em Cristo sempre colocará novas histórias em velhas casas, sempre. Ela sempre dá um novo jeito na vida. Olha a ordem de Jesus para esse rapaz aqui, ó. Uma coisa que eu estava lendo hoje à tarde e fiquei pensando, até falei com a minha esposa, olha que interessante, ó. Essa ordem que Jesus dá para esse homem ainda é, depois de 2000 anos, extremamente atual. Olha a ordem de Jesus para ele. Conte o quanto o Senhor fez por ti. Fala se isso não é atual. Qualquer igreja que você for, pode ter teologia que tiver, tem testemunho, não tem? É o que Jesus está dizendo, conte para os outros o que o Senhor fez por ti. Só que essa frase esconde um monte de segredinhos. Olha que interessante. Eu queria que você pensasse por um momento nisso aqui, ó, no poder e no alcance que essa frase tem na história de uma pessoa, como ela é pessoal. Pensa agora, você que está aqui me ouvindo, e pessoal, a identidade única, quanto o Senhor já fez por ti só nesse ano, e a gente está ainda no primeiro trimestre. Quanto o Senhor já fez por ti? Só de respirar nesses 3 meses, nesse ar aí, já é bênção. Não é? Só de você estar de pé, ainda com uma saúde mental equilibrada num mundo de tanta gente maluca, já é graça. Não é verdade? Nós estamos vivendo numa geração profundamente estranha, esquizofrênica, é esquisito demais. Por isso, se a gente está aqui hoje, livre, feliz, abençoado, se você tem a honra de estar com a sua esposa, sua família do seu lado aqui, você tem milhares de motivos para agradecer. O resto da noite, você está vivendo aqui hoje muito e pode se levantar e contar muito do que o Senhor tem feito por ti. A nossa fé tem memória, irmãos. Isso que é bonito da fé cristã. Ela tem memória, ela tem um passado histórico, tocado pela graça. Nossa fé experimenta o que o pessoal experimentou no Salmo 126. Eles cantam assim, ó, quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Aí tem um detalhe naquele texto que é extraordinário. O texto diz assim, ó, e se dizia de nós nas nações. Não é ele que cantava aquilo. O povo das nações, olhando para eles, pelo modo como eles voltaram do cativeiro, sorrindo, o povo cantava, grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí eles concordaram e falaram, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos ali. Olha que incrível, é a primeira vez que o mundo acertou. O mundo olhou para eles e não é que é bom ser deles? É porque o Senhor já está fazendo grande coisas por eles. Só que esse é um problema de muita gente, viver a vida inteira na perspectiva do que Deus fez pelos outros, e até achar bonito e cantar. Só que hoje Deus te trouxe aqui para viver as suas. Viva as suas experiências, para entender que Deus tem coisas tremendas a fazer por ti, e não apenas ao redor de ti. É importante lembrar disso. Aliás, o tremendo da fé cristã é que não é apenas aquilo que alguém nos diz alguma vez, aquilo que na nossa história pessoal passou pela gente, mas é aquilo que ganhou sentido, significado. Não é apenas testemunho, é reconstrução da própria identidade pela perspectiva de quem viveu. Porque uma coisa é você contar para mim algo que você ouviu, outra completamente diferente é quem viveu. Quer ver uma coisa, um exemplo claro disso? Só quem já viajou para fora do Brasil sabe o que eu estou dizendo. Quando você está aqui, você imagina milhões de coisas. Outra coisa é estar no lugar, sentir o cheiro do lugar, o movimento, ouvir a língua, como eles se comunicam, o que comem. Ninguém que já esteve no lugar tem a mesma ideia do que tinha antes. Mesmo que você estude milhões de vezes sobre Israel, quando você vai lá é diferente. Você está com os pés no lugar, experimentando o ambiente, vivendo a coisa. O que nós temos de crentes que vivem apenas da história, ouviram falar, quem sabe, talvez, dizem, nunca experimentou por si só, nunca deu um abraço na graça, nunca verteu lágrimas genuínas de arrependimento. Ele faz parte do movimento, mas não do corpo. É como a folha do outono, é seca e morta, retém a forma e a estrutura. É múmia, tem corpo, mas não tem vida. Jesus te trouxe hoje para experimentar algo novo, maior, pleno, profundo, que vem de Deus e que muda histórias e entra na sua casa. É íntimo. Eu não estou falando de coisas que eu ouvi dizer, ou que alguém mostrou no celular, mas de coisas que de fato a gente viveu, teve coragem de viver. Teve um poeta que antes de morrer pediu para que colocassem no seu epitáfio, eu confesso que vivi. É verdade, eu vivi, de fato. Eu tive certeza de ter vivido. Há muita gente que vai passar pela vida sem de fato ter vivido. É estranho isso. Quanta gente passa pela vida, mas não vive? Conta-se que na Idade Média foram matar um revolucionário em praça pública, e quando lhe pediram para que dissesse as famosas últimas palavras, ele disse, eu vou fazer uma pergunta antes de morrer. A pergunta é simples, eu sei por que eu estou morrendo. Qual de vocês sabe por que ainda vive? Nós vivemos uma geração que não faz ideia do porquê ainda vive.
Porque se você só levanta, toma café da manhã, aí prepara o almoço, almoça, boceja a tarde inteira, depois vai, janta, aí você vem para o culto, arrumado, faz cara de crente, diz aleluia, volta para casa, dorme, no outro dia você acorda, toma café da manhã, faz o almoço, aí boceja a tarde inteira, vai dormir, vem para a igreja com cara de crente, você faz isso, e você consegue fazer isso 365 dias, isso dá um ano, e se você repete esse 365, 70 vezes e chama isso de vida, você é uma fraude. Você não viveu. A vida, irmãos, a vida é essa coisa tão bela que escapa dos dedos. É essa coisa maravilhosa que faz a gente se sentir de fato feliz. É aquele beijo enamorado que você dava quando namorava com essa irmã aí. Lembra ainda? Deixa para lá. Sabe essa coisa feliz de você abraçar o filho na casa e brincar com o filho no chão? Sabe essa coisa de dar risada com o filho, de brincar com o seu filho, de poder dar risada das coisas mais ridículas? Você já chorou de rir das coisas mais idiotas? Já caiu, ficou sentado e rindo de si mesmo? É lindo, é maravilhoso, é extraordinário. Fica sabendo a história de um velhinho que chegou, foi visitar a cidade onde ele nasceu, cresceu, se desenvolveu. Depois de muitos anos ele foi visitar. Até que o dia que ele chegou lá foi primeiro para ver o riachozinho que passava no fundo da casa, só para lembrar do riacho. E ele, quando chegou na frente do riacho, ele disse: eu lembrei quando eu, garoto, vinha correndo de um salto só, pulava do outro lado. Ele olhou bem para o riacho e pensou: vou tentar. E foi. Pulou e caiu sentado bem no meio do riacho. Começou a rir, levantou e disse: não é que o danado do rio aumentou? Mude a perspectiva, irmãos. Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje para sorrir mais do que lamentar menos e sair daqui um pouco mais feliz por estar vivo. Agradeça a Deus por um minuto pela sua vida. Você está vivo e a sua vida é um presente, é uma obra da graça de Deus. Isso faz parte do pacote, irmão. Aí talvez você se pergunte assim: mas por que eu tenho que contar em casa? Olha o que Jesus falou: conte na sua casa o que o Senhor fez por ti. Por que eu tenho que contar em casa? Por uma razão simples, mas assustadora. A sua casa é a plateia mais difícil de todas, porque eles te conhecem. É por isso que Jesus disse que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Você já parou para pensar isso do ponto de vista do casamento? Quando eu falo isso em encontro de casais, eles quase arrancam os cabelos. Você já percebeu que essa pessoa com quem você se casou, à medida que o tempo vai passando, te conhece mais do que a sua mãe? Se ela resolver te ferir, ela te mata. Do ponto de vista bíblico, você se casa com um inimigo. Mas relaxa que Jesus mandou amar os inimigos, continue amando. Funciona, é o mesmo processo. Olha que coisa incrível que é isso. A gente não faz ideia do que a coisa vai aprofundando. E se a gente aprofundar mais aqui, eu te levo ao desespero. Por isso é bom a gente estar aqui hoje contando de novo o que foi que Deus fez por nós. Ele continua fazendo muito por nós. Novas histórias, escuta o que eu vou dizer, novas histórias na verdadeira fé cristã não são baseadas no que eu faço. Guarde o que eu estou dizendo. Olha o que Jesus disse para ele: vai para sua casa, conte o que o Senhor, isso é um detalhe gigantesco, o que o Senhor fez por ti. Em outras palavras, novas histórias em velhas casas não acontecem pelo que eu faço, acontecem pelo que Deus faz em mim. Isso faz uma diferença imensa. Quer ver uma coisa? Todo mundo que vai olhar, até alguns dicionários mais rasos de teologia, você pega lá, o que significa Manassés? Tem até culto para isso. Esquecimento, unção do esquecimento, a bênção do esquecimento. Pergunta para o irmão que tem Alzheimer se ele quer a unção do esquecimento. Sabe o que significa Manassés? Não é esquecimento. Manassés é: o Senhor me fez esquecer da minha dor. É diferente. Esquecimento por esquecimento é neurônio morto, é memória vazia. Agora, quando é o Senhor que me faz esquecer, é seletivo. Ele tira a parte desse meu sofrimento, como um pecado, uma monstruosidade, uma coisa que me machuca. Ele traz redenção às minhas memórias. E curando a memória pela redenção, ela vira escola. E eu posso caminhar para frente, feliz, olhando para trás e sabendo que fui livre do mal. Porque há um Deus que trabalha em mim, apesar de mim e a favor de mim. Libertação. É voltar e fazer as pazes com o passado. Esses dias eu escutei alguém falando numa igreja: o Senhor vai apagar o teu passado. É lindo, mas é mentiroso. É mais ou menos como uma algema dourada. É algema do mesmo jeito. O Senhor não apaga o passado de ninguém, porque seu passado é o que você é hoje. Você trouxe ele na bagagem, na memória e na vida, na construção psicológica do que é.
É simples assim. O que Deus faz não é apagar o passado, é trazer redenção às memórias históricas. Ele chega para Moisés e fala: eu sou o Deus de teus pais. É o único Deus que vai conversar com alguém e mostra um currículo. Deus está dizendo: você não é um susto para mim, eu conheço teus pais, sei da sua história, sei tudo de errado que aconteceu lá, mas anda comigo. Novas histórias acontecem quando a gente anda. Vamos construir novas memórias. Eu quero que você olhe para trás, mas saiba que até aqui você andou sozinho, daqui para frente eu vou junto. Esse é o processo que a gente caminha. Quando você entrar no seu carro, lembre disso: o retrovisor é sempre menor que o para-brisa. Passado é só referência, é para frente que você olha. Deus sabe quem você é para lá que Ele caminha com a gente. Novas histórias acontecem assim. Terceiro, a verdadeira fé cristã, guarda o que eu vou dizer aqui, nunca se esquece da graça. Por isso que eu trabalhei com o Senhor nos faz esquecer. Porque se tem uma coisa que Deus nunca tira da sua memória, é a graça. Como é bom lembrar eternamente da graça. Olha, agora em agosto faz 6 anos que eu e minha esposa estamos aqui nessa igreja, amando essa igreja e sendo amados por ela. É relação de amor. Um dos melhores momentos que eu lembro até hoje aqui foi numa terça-feira, dando uma aula sobre a graça com base no meu livro Quando a Vida Dói. A graça deixa memórias eternas na gente. Quem estava lá no dia ainda lembra. Quanto a graça sara feridas, o quanto a graça é bálsamo. Ô irmão, se a gente pudesse, a gente fazia uma festa na igreja por ano só para agradecer a Deus pela graça. Só para agradecer pela graça. Como é bom saber que a gente não vive mais sob o peso da lei. Como é bom saber que a graça é essa coisa tão linda de Deus e não existe graça sem Deus. Se Deus deu a sua graça, Ele está junto com ela. Aqueles que pensam assim: já que é a graça eu vou fazer, nunca entenderam a graça. Quem abusa da graça para pecar nunca esteve na graça. É a desgraça, a não graça. Quem recebe a graça e a compreende, nunca vai correr para o pecado, porque não quer magoar aquele que o libertou. Vai fazer de tudo para que o seu louvor chegue a Ele. Quanto mais graça, mais liberdade, mais vida. Olha que coisa tremenda, o texto de Marcos põe uma ênfase no final da frase de Jesus. Ele fala assim, vai para casa, conte o que o Senhor fez por ti, e olha que coisa linda, quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Sabe o que o texto está dizendo? Vá para sua casa, conte o testemunho sabendo que o centro da bênção é Deus, não você. Isso aqui é fundamental. Se você vai contar o testemunho, conte lembrando que foi Deus quem fez, não você. Que Deus é o centro, não você. Que a glória no final do testemunho não é para você, é para Ele. Que não dá para se gloriar naquilo que você nem sabe como foi feito. É dele, então a bênção é dele. A verdadeira fé cristã tem sempre essa consciência da gratidão. E por uma coisa muito simples, porque sabe quem nós éramos. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. A consciência da gratidão, ela é alimentada pela lembrança do meu antigo estado. Não foi somente por uma mera bondade de Deus que eu fui liberto, mas por um ato de total misericórdia para alguém que se encontrava em total abandono, ameaça e desespero. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Faz um exercício de memória agora e lembra de onde Deus te tirou. Será que se Deus não tivesse te tirado de lá com a mão, enfiou a mão na lama para te resgatar, você estaria viva aqui hoje? Será que você estaria vivo essa noite, quarta-feira? Você estaria aqui hoje, se Deus não tivesse enfiado a mão no lixo para te resgatar? Lembra de onde você caiu, quando você lembra. Imagina, deflagra todos os processos de desconstrução da história. Quem é que nós éramos? E olha que nós estamos aqui. Olha o milagre que você é. O que Jesus faz com esse homem é tremendo, é libertar a consciência, é reconstruir os fragmentos da mente, é dizer para ele, você vai voltar para sua casa, olhar no espelho e lembrar quem era, conte para os seus o que Deus fez em ti, Deus te devolveu de você para si mesmo, vai para casa sendo você, sua casa, sua vida, seu ambiente, sua história, volte para si. Olha que tremendo, reconcilie-se com a própria alma, é lindo demais isso aqui, está dando para entender? Olha que coisa tremenda que é isso. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas, quando vão falar do seu passado, parecem se vangloriar dos pecados cometidos. Já viram isso? Os famosos ex. Lembra dos ex? Tinha tanto ex na igreja que eu congreguei que às vezes dava vontade de ser um. Às vezes você falava, e eu que não sou ex nada, eu sou crente desde que pequeno. Dava um negócio ruim, não dava? Parecia que o cara subia no púlpito e falava, não, eu era bandido, eu matava todo mundo, arrebentava e tal. E a gente ficava, meu Deus, que inveja, eu nunca fiz isso. Sempre fui crente, santo, aleluia. A gente pensava, não acontece nada com a gente, não tem testemunho, né? Interessante que os testemunhos tinham que ser assim, nível hard, não podia ser mais ou menos. Se você chegasse aqui e falava, eu era macumbeiro, lá não valia não. Você tinha que ser daqueles que comia cadáver, fazer aquele negócio maluco. Aí o povo gostava. Lembra disso? Lembra que naquela época o testemunho, o maior milagre do testemunho era a gente acreditar? As cronologias nunca batiam, né?
Testemunho mais mirabolante, maluco, umas histórias assim, Steven Spielberg, um negócio de roteiro de cinema, parece filme, nunca é verdade. Lembra daqueles irmãos que faziam caras e bocas no púlpito? Senhor, eu estou falando contigo, quem é esse Espírito Santo? Como é que é, Jesus? Cruz credo, Senhor, não é? A gente fala, meu Deus, o cara vê o anjo assim do lado dele, eu nunca vi nada. Aí não demora muito, estoura um podre, um negócio maluco, um escândalo gigantesco. Já perceberam isso? Porque é uma projeção reversa de psicologia. Grito tanto um Deus que nunca tive acesso com Ele. Grito para que você ache que eu sou santo. E toda vez que eu subo aqui para provar para você que eu sou santo, eu nunca fui santo, coisa nenhuma. Eu sou só um pequeno ídolo, metido que se acha o máximo. A beleza do púlpito não está em subir, está em descer dela. Se eu descer do púlpito e continuar sendo eu, te abraçando e recebendo você, ainda há alguma coisa de Jesus em mim. Se eu subo nesse púlpito e desço maior do que subir, subiu um homem, desceu um monstro. Púlpitos também fabricam monstros. Importante lembrar disso. Algumas pessoas fazem isso, parece se vangloriar do passado, parece que precisa de algo extremamente grande para que Deus faça alguma coisa nele. Outra coisa que é interessante, outros parecem insinuar que Jesus fez um favor a si mesmo ao salvá-los. Não tem gente que pensa assim, não, Jesus me salvou porque se eu não for para o céu, você é chato. Eu vou para dar aquela upgrade lá na glória. Não tem? Você já viu os adesivos? O cara coloca o adesivo no carro, dê uma chance a Deus. Quem é que dá chance para quem nessa relação, irmão? O outro botou um adesivo, achei Jesus, irmão, o perdido era você, não ele. Foi ele que te achou. Eu acho que a gente ri de nervoso, né? Olha que coisa tremenda. 1000 vezes não. Nenhum de nós é bom, a gente não está aqui porque a gente pode, não é com a gente, não é por mérito, é por graça, a gente não merecia, a gente está aqui porque Ele por sua graça resolveu entrar na terra onde a gente era devastado, Ele ainda vai na terra da minha escravidão e me arranca, me põe de pé, me dá uma vida, uma direção e uma casa. Se eu tenho uma casa para adorar a Deus hoje, não é porque eu sou bom, é porque essa graça permanece sobre nós, é porque ainda há um Deus que refaz homens, mulheres para a sua glória e para o louvor do seu nome, é por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o foco. Eu não sei como que algumas pessoas podem falar de Deus sem derramar sequer uma lágrima de gratidão. Gente que fala da graça como se fosse uma obrigação divina. É muito estranho isso. A graça genuína tem essa coisa tão bonita de trabalhar com a gente. A gente fica olhando na igreja, por exemplo. A igreja é um mistério da graça por isso. Muitas pessoas na igreja que vieram de uma história, um histórico familiar, que você diria que jamais daria certo. E na igreja se levanta. É tão tremendo isso. A igreja é esse lugar onde a graça de Deus acolhe, recebe, trata e cura. A igreja é um lugar onde a gente vem das nossas casas, é tratado e devolvidos a ela. Essa multiplicidade de casas forma a casa onde Deus está. É tão bonito estar na igreja por causa disso, pela capacidade que a gente tem de estar envolvidos uns nos outros, com todos os nossos problemas, as nossas crises, e mesmo assim, essa graça atinge a gente, que Deus nos guarde do orgulho disfarçado, que finge amar a graça, mas que no fundo não vê graça nenhuma nela. Como é bom a gente estar aqui hoje pela graça do jeito que ela é. Você é um milagre da graça, simples assim. Nunca se esqueça de quem você era, amém? Se você tiver álbum de foto na sua casa, faça um favor a si mesmo, dê uma olhada. Você não vai se esquecer de quem você era, ainda vai agradecer a Deus por te libertar daquele que você foi. Não é verdade? Quem tem álbuns das fotos, de fotos da década de 80 mais ou menos, vai adorar a Deus. O tempo te melhorou demais, irmão. Não é? Como é bom a gente fazer uns exercícios de memória de vez em quando, né? Lembrar quem nós éramos, o que fomos. Estava olhando esses dias umas fotos lá da época que eu casei. Meu Deus do céu, vamos fazer 18 anos de casado. Eu estava em Gênesis 1, 2. Eu era sem forma e vazio. Não sei nem como é que minha esposa me enxergou. Meu pai do céu. Como Deus melhora a gente. Como Deus vai trabalhando na gente. Não é? Não é aquela coisa fantástica? Olha que coisa linda o que Deus faz na gente. Irmãos, eu queria que por um momento você pudesse, na sua mente, entender o alcance da transformação que Deus tem feito em processo na sua vida. Eu li recentemente uma frase que me marcou. A borboleta, olha que tremendo, a lagarta não precisa de um milagre para se tornar uma borboleta. Ela precisa de um processo. Só isso. Não aborte os processos de Deus na sua vida. Não aborte o que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes dói uma barbaridade, mas só Deus sabe o que faz. Para arrancar um demônio já é difícil, legiões demora mesmo. Mas Deus vai fazer uma grande coisa na casa e na vida da gente. Às vezes o demônio pode não estar em você, mas está na sua região, na sua casa, na sua cidade, né?
Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Volte para sua casa, sabendo que Deus fez muita coisa por ti lá. Você sabia que no Novo Testamento Jesus disse mais vezes, vai para casa do que siga-me? É interessante isso. Para Jesus, a grande realidade da espiritualidade da minha vida não é o que eu faço na igreja nem no caminho, é o que eu sou em casa, porque em casa as máscaras caem. Aliás, Naamã, quando você vai olhar na Bíblia, olha que interessante. Eu estava olhando esses dias na Bíblia, olha o que Naamã me ensina. A Bíblia vai mostrar que Naamã só tirou a sua roupa 2 vezes, ele está lotado de lepra. Ele tirou a roupa em casa e depois no trabalho, na frente dos seus soldados, para poder descer no rio. Porque a casa e o trabalho são os 2 lugares onde as máscaras caem. Não é? Porque lá a gente convive um bom tempo com as pessoas. Dizem até que o casamento não muda ninguém, só tira a máscara, não é verdade? Há muita gente que, a máscara, como dizia Fernando Pessoa, durante tantos anos usei uma máscara que ela se apegou à minha cara. Eu fui tirar e sofri, até arrancar. E quando arranquei, assustei, porque o reflexo no espelho mostrou que eu havia envelhecido. Quanta gente vivendo da máscara do perfeito, da máscara do santo. Conte a sua história, mas escute o que eu vou dizer, sempre pela perspectiva do pecador arrependido, nunca como um semideus. Você não é um astro, você é um pouco de pó. Ainda bem, é que você é um pó que Deus resolveu amar. E isso faz diferença. Eu sei que esse não é o tipo de mensagem que faz você sair daqui feliz, ela dá uma esmagada na gente, mas Deus de vez em quando faz isso. Às vezes Ele usa cajado, às vezes tijolo, né? O importante é que de vez em quando a gente aprende pela via do amassar, dessa coisa do barro, do quebrar o vaso, mas que Deus faz. E se Ele trouxe a gente aqui, e você está aqui hoje, e crê na soberania de Deus, sabe que Ele saberia que você estaria aqui, então essa palavra é para você. Vá para casa feliz, adorando a Deus e sabendo que Deus começou um processo na história da sua vida e que esse processo não termina aqui, ele tem continuidade na sua casa. Não entre na sua casa como um mini anjo, entre na sua casa como um pecador arrependido em quem o Senhor, por misericórdia, ainda trabalha. Entre na sua casa por essa perspectiva, você vai ver que vai mudar muita coisa. Nunca se esqueça que foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nós hoje podemos escrever novas histórias em velhas casas. É por causa de Jesus. Estava lendo esses dias, fazendo uma pesquisa para uma escola bíblica que eu vou ministrar agora em abril. Olha que interessante, no Salmo 22, verso 6, Davi antecipando a ideia da cruz, e é tão tremendo, o Salmo 22 começa literalmente com as palavras da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus cita esse texto na cruz, é tremendo isso. Na cruz ele citou Bíblia. Aí o verso 6 diz assim, ó, eu sou verme. O termo no hebraico lá é tolaat, que é um termo que era o nome de uma lagarta, um verme horrível, cuja pele tinha uma tonalidade carmesim, às vezes era usado até para extrair essa tinta. Esse verme só engravidava uma vez na vida, porque para que os filhotes nascessem, ele subia no madeiro e rasgava a barriga nas lascas, fundindo-se a árvore, até que no próprio morrer dela, da mãe, as larvas nascem e daí elas saem. Olha que tremendo, ele subia no madeiro, rasgava-se, morria, para que os filhotes pudessem viver. Aí o Salmo que antecipa a cruz, deixa bem claro isso, que lá na cruz do Calvário, ele se fez verme, rasgou-se lá, para que hoje a gente tivesse vida aqui. Então é por causa dele, é para ele que a gente adora. O culto é dele, a sua voz é dele, você canta para ele, eu prego por causa dele, só há pastores porque ele ainda levanta, a igreja só é igreja por causa dele. Então tudo aqui é dele, a festa é dele, a casa é dele, a vida é dele, a sua história é dele, sua família é dele, sua casa é dele. Tudo é dele, tudo é para a glória dele. Fica de pé, por favor. Adore a Deus por um momento aí, agradeça a Ele pela sua casa, pela sua família. Você pode agradecer a Deus pela sua família por um momento? Agradeça aí pela sua casa, coloque isso na sua mente, a minha casa, novas histórias para velhas casas, eu vou para a minha casa, agradecer a Deus pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Coisa bonita é a casa da gente, nosso lugar, nosso ambiente. Como é bom saber que nós temos um Deus que tem o endereço da nossa casa na ponta da mão e na hora do começo, do novo começo, Ele fala, ó, vai para sua casa e conte o quanto o Senhor fez por ti. Vai para sua casa. Quando terminar esse culto aqui, ó, que você for para sua casa, você vai estar andando na palavra, literalmente, cumprindo Bíblia. Se alguém te perguntar, você fala, estou indo para casa, Jesus que mandou. Vou para casa, estou andando na palavra, literalmente. Não é bom saber que quando a gente vem para o templo, a gente vem adorar a Deus baseado na Bíblia, e quando volta, vai para casa baseado na Bíblia? Toda a sua vida é baseada na palavra. Que Deus te abençoe aqui hoje, a tal ponto que quando você chegar na sua casa, encontre um novo tempo, novas histórias numa velha casa. Amém. Obrigado, Deus.
Oh Pai, só há palavras de gratidão aqui, Senhor. Tudo que eu posso é te agradecer, Senhor. Só te agradecer, Pai. Como é bom saber, Pai. Como é bom saber que é pela Tua graça que a gente está aqui. É pela Tua graça que a gente está de pé, Senhor. É pela Tua graça que a gente louva. É pela Tua graça que a gente celebra. É pela Tua graça que a gente tem uma história para contar. É pela Tua graça, Pai, que as nossas velhas casas experimentam novas histórias. Não é a casa, somos nós. Também não é a nossa força, é a Tua graça. Cubra-nos aqui, Pai. Cubra-nos com o Teu amor. Ah, Pai, que a gente vá daqui hoje feliz, porque há algo novo acontecendo nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louve a Deus. Obrigado, pastor.